Olá, Unive. Eu me chamo Ricardo Marques, sou fisioterapeuta ortopedista e traumatológico na associação e a nossa proposta de hoje é conversar um pouquinho sobre a fisioterapia respiratória, na verdade, fisioterapia de um modo geral, né, aos pacientes acometidos com Covid-19 na atenção primária. Inicialmente, nós traçamos a ideia de falar sobre a reabilitação, porém nós chegamos a um consenso que seria mais interessante levar o máximo de informação. Então, nós optamos aí falar do benefício da fisioterapia de uma forma mais global, né, a fim de esclarecer o máximo possível dessa assistência que pode ser prestada pelos profissionais da fisioterapia na atenção primária ao paciente acometido. Então, no decorrer do vídeo, nós vamos ter aí uma série de informativos pertinentes, né, voltados ao esclarecimento dessa patologia tão agressiva aí e que deve ser de conhecimento de todos. Então, por que nós escolhemos aí a fisioterapia respiratória? Porque este vírus, como todos bem sabem, é um vírus de contato respiratório. Então, ele afeta principalmente aí o sistema do aparelho respiratório. Então, o paciente de risco, ele vai estar aí mais suscetível a apresentar sinais e sintomas de uma forma mais forte, né? Mas também nós temos registro de pacientes com comorbidades, né, com doenças associadas, que conseguiram atravessar a doença com sucesso. Por que há o grupo de riscos, né? Temos que entender que no decorrer do tempo os nossos sistemas eles vão ficando de uma certa forma mais falhos. Então, se porventura não houver nenhum tipo de preventiva que condicione esse sistema, então esse sistema estará aí fácil, sendo alvo de infecções, né, e de agravamentos por essas infecções. Os grupos de riscos está ranqueado a partir da condição da faixa etária de idade. Então, os indivíduos acima dos 65 anos, né? Então, assim, dentre as patologias ou doenças associadas a esse indivíduo que colocam ele na condição de grupo de risco, estão aí as doenças do coração, né? As arritmias, os infartos, doenças como, por exemplo, as autoimunes, né, lúpus, soropositivos, temos aí as doenças do trato vascular, né, que pode ser as tromboses, as veias varicosas, né, temos aí principalmente as doenças pulmonares, né, enfisemas, asma, bronquite, DPO6, né, que são doenças obstrutivas pulmonares crônicas, né, que estão sempre com o indivíduo e não consegue se livrar dessa patologia porque o sistema está tão comprometido que ele convive com essa condição. E nós temos aí os transplantados também, pacientes com CA, né? Tem pacientes que estão na condição de tabagista, né? Inclusive, faz salientar que o novo sedentarismo é este paciente que persiste na condição de tabagismo. Então, o tabaco ele é extremamente nocivo ao sistema respiratório, né? E isso, consequentemente, a outros sistemas também. E acaba aí tornando esse indivíduo um indivíduo mais fácil, mais suscetível aí a agravamentos, né? Agora, temos que entender também que essa patologia ela afeta sistemas de forma a sequelar, né?
Isso quer dizer o quê? Que mesmo estando recuperado da Covid, o sistema do corpo vai estar aí enfrentando um período ainda de sequelas. Essas sequelas ainda estão sobre estudo, né? Porque tem uns que demoraram a desaparecer e outras foram mais rápido. Eu particularmente, por exemplo, que felizmente ou infelizmente fiz o diagnóstico de Covid, eu tive uma sequela do meu paladar por bastante tempo. Então, assim, não foi imediatamente embora, né? Demorou aí uns 3 meses, foi voltando gradativamente. Então, eu sou um exemplo dessa condição de sequela, né? Então, é fundamental que nós entendamos que a fisioterapia, ela pode estar atuando, ela pode não, ela deve estar atuando antes, durante e depois, né? Da condição de infecção. E está sob constante administração de assistência fisioterapêutica também é uma forma de estar melhorando esse organismo. Né? A gente preconiza que todos os pacientes que passaram pelo problema do Covid estejam aí que pelo menos fazendo um tratamento a longo prazo a fim de que consiga realmente alcançar uma reabilitação considerada e qualitativa, né? Agora, falando sobre os tratamentos, os possíveis tratamentos, não é somente porque a doença afeta o sistema do aparelho respiratório que nós vamos estar trabalhando somente a região pulmonar. Não. Pelo contrário, nós estaríamos aí trabalhando esses pacientes de forma global, né? Principalmente aqueles pacientes que tiveram muito tempo acamados, né? Estavam em leito a longo prazo. Então, todos os sistemas aí tiveram debilidades, né? Caíram e ficaram sem funcionalidades mesmo. Então, é um trabalho gradativo e disciplinado que precisa ser conduzido de forma profissional, né? Até mesmo porque cada indivíduo tem suas capacidades vitais que precisa ser respeitada. Os protocolos eles estão sendo construídos agora, né? E com as experiências dos profissionais é que vão traçando aí plano de tratamento de forma adequada e específica. Então, o que eu observo também, muitas das vezes, é que o paciente ele saiu da condição hospitalar e ele já quer fazer o tratamento terapêutico de forma até doméstica. Então, isso pode, de uma certa forma, fazer alteração do quadro clínico desse paciente, não em relação à doença, porque ele já está curado, mas em condições funcionais mesmo, porque se o sistema não está, isso serve para qualquer condição, tá? Patológico ou não, se o sistema não está condicionado de uma certa forma, ele imediatamente estará lesionando gradativamente outros sistemas. Então, o que é necessário entender que o paciente que está ainda com suas sequelas respiratórias, que não tem essa funcionalidade fácil de respirar, né, e de manter uma expansibilidade pulmonar ativa e adequada, que ele esteja recebendo de fato uma assistência profissional para que ele não evolua para outros quadros, né? Então, os exercícios respiratórios existem especificamente, mas eles devem ser conduzidos de forma gradual e específica. E para que isso aconteça, se faz necessário então aí a assistência de um profissional da área.
que seria o fisioterapeuta, né? Então, nós estaremos aí demonstrando algumas atividades, porém, essa condição de recuperação total do pulmão, isso é relativo, porque isso depende muito também da condição aeróbica, né, desse paciente. Então, se porventura o paciente que acabou de sair do leito hospitalar chegar em casa e resolver ir direto para uma esteira, ele não vai conseguir assim imediatamente. Então, são levados a ele atividades terapêuticas gradativas, né, e adequadas para que ele não sofra e não tenha nenhum tipo de intercorrência. E quais são essas atividades respiratórias? Bom, o ato de respirar é comum a todos, né? Ainda que eu persista na condição de explicação, de uma maneira correta de fazer a respiração. Então, o ato de respiração começa pela inspiração pelo nariz, né? Puxa o ar e preferencialmente solte esse ar pela boca. Ele pode ser solto pelo nariz? Pode ser solto pelo nariz, né? Então assim, mas se torna mais confortável ele ser liberado pela boca, né? Até mesmo para que se faça uma troca gasosa mais adequada. Então esse paciente, esse indivíduo, melhor dizendo, ele não vai estar sofrendo fadiga, né? Porque ele vai estar num fluxo respiratório mais adequado. Então, levando em consideração também anatomias internas nasais que porventura podem estar dificultando esse tráfego aéreo, né? Que o paciente acaba se não aderindo adequadamente ao tratamento. Então, na visão de atividade respiratória, existe uma série de atividades que podem ser praticadas. Dentre elas, não só a condição pulmonar, mas a condição física, né? Esse indivíduo terá que entrar numa atividade física aeróbica para que todo o sistema seja mobilizado, né? Principalmente aqueles pacientes que tiveram longos prazos dentro do leito hospitalar. Então, esse paciente ele vai apresentar uma fadiga muito rápida, esse paciente não vai conseguir desempenhar funções de vida diária comum, né? Ir ao banheiro, ficar em pé por muito tempo, falar muito tempo. Então, cada caso terá que ser analisado de forma clínica e administrada por um profissional, certo? Eu vou estar lançando para vocês aí as atividades, tá? E se tiver alguma dúvida como praticar, é fácil, porém requer disciplina. Então, quando é lançado uma proposta de plano um plano terapêutico, aquilo precisa ser praticado de forma a se cumprir todas as etapas, né? Porque às vezes o paciente está irritado, não quer ir até o fim da fisioterapia ou trabalhar o tempo necessário de fisioterapia e acaba aí burlando, né? Driblando a condição de trabalho. Então é importante fazer tudo certinho, né? Para que não haja nenhuma intercorrência e que esse paciente se recupere mais rápido, ok? Então, pessoal, como havíamos combinado, eu vou estar aqui instruindo os 3 planos de atividade respiratória para a expansibilidade pulmonar, né? Mas levando em consideração as capacidades de cada um e respeitando aí possíveis fadigas se porventura surgirem. Então, eu recomendo que no ato da atividade, se porventura surgir algum cansaço incomum,
que essa atividade seja cessada, paralisada, né? Para que não tenha nenhum agravamento aí no seu quadro funcional, tá? Então, essas atividades elas são recomendadas para pacientes que estão com ainda dificuldade de fazer respiração, né? E tem pacientes que vão estar apresentando outras incapacidades aí, pacientes que estão secretivos, né? Devido ao tempo de leito, ou paciente que já tem essa predisposição, né? O que são pacientes secretivos? São pacientes que mantêm mucos, né? Soluções fisiológicas dentro do pulmão, que têm dificuldade de expectorar esse muco, né? Então, por quê? Isso acontece por vários motivos, dentre eles as deficiências do material que faz o carreamento para fora. Esse indivíduo pode não ter uma capacidade de fortalecimento abdominal suficiente para poder excretar esse muco. Ele pode estar com um muco muito comprometido de processo inflamatório, né, que pode estar agarrado às paredes dos brônquios e alvéolos desse sistema pulmonar, né? Então ele pode estar, que vai requerer aí uma outra intervenção terapêutica, né? Que é diferente dessa que eu vou estar demonstrando. Então, assim, eu estou fazendo uma comparação dos pacientes que têm as capacidades de fazer a atividade de expansibilidade. O que é expansibilidade? É fazer o pulmão encher de ar. Então, tem paciente que tem dificuldade de fazer isso, ou tem parcialmente dificuldade, né, de fazer a expansão, e tem pacientes que já apresentam uma capacidade mais vamos dizer assim, mais próxima do funcional, né? Que aí vai estar trabalhando o condicionamento. Mas para aqueles que têm a dificuldade, então tem que ter uma observação mais detalhada, né? E essa frequência, preferencialmente, ela teria que estar sendo monitorada pelo profissional da área da fisioterapia, ok? Então, assim, a primeira demonstração que nós vamos fazer é a demonstração de expansibilidade em 3 tempos. Então, como é que a gente faz isso? É o ato de respirar normalmente. Então, eu vou puxar profundamente esse ar pelas vias nasais, né? E quando chegar no topo máximo da expansibilidade pulmonar, eu vou estar liberando esse ar pela boca, preferencialmente, tá? De forma gradual também. Se porventura esse paciente ficar tonto, né, ou manifestar algum tipo de náusea, ou alguma inconveniência, o interessante é parar, né, e aí retomar novamente a respiração normal, e aí retoma novamente a atividade terapêutica, porém de forma mais suave. Então, todas as atividades que nós vamos praticar, ela é de forma suave a moderada, nunca de forma avançada, né? Então, tem paciente que de repente eu peço para respirar, o paciente ele puxa muito rápido ou solta muito rápido, isso não deve acontecer, né? O que precisa ser feito, fisioterapia, eu sempre costumo dizer que não se tem pressa nenhuma. O que se tem é disciplina. O ato de realizar a atividade é que vai fazer a diferença, junto com a frequência, que é as repetições diárias, né? Tanto na semana quanto as horas feitas, porque tem fisioterapia que é feita, praticado pela manhã, e tem fisioterapia que também é praticado pela tarde, né? Dependendo das capacidades desse indivíduo aí, né? Então vamos para a primeira demonstração, que é a inspiração, melhor dizendo, a respiração em 3 tempos, né? De forma a fazer isso de forma lenta, tá? Então eu vou puxar o ar.
De novo. Pronto. Liberei o ar completamente. Vocês observaram que eu não tive pressa nem no ato de puxar e nem no ato de liberar. E essa liberação foi de forma gradativa, lenta. Não precisa ser muito lento, porém não posso fazer a liberação que imediatamente, totalmente. Ok? Então, isso deve ser praticado entre 5 a 10 minutos, isso vai depender da resposta de cada um, né? Não precisa ser super-herói, eu sempre costumo falar isso, porque às vezes o paciente, por uma intenção de resposta rápida, de recuperação, ele acaba acelerando o ato de praticar. Então, eu tomo esse cuidado, principalmente porque nós estamos trabalhando à distância e essa condição não está sendo monitorada. Se tiver monitorada, muito bom, né? Eu fico satisfeito. Mas aqueles que não estão aí com monitoramento profissional, se faz necessário, importante, praticar de forma adequada, né? Sobre as minhas orientações fisioterapêuticas, tá bom? Então, o próximo processo de respiração, de expansibilidade pulmonar, é em suspiro. Como é que a gente faz isso? Eu vou puxar o ar de forma a colocar pausas, né? Até eu atingir a expansibilidade máxima que eu consigo, ok? Então, vamos lá. De novo. Observem que a inspiração, que é o ato de colocar o ar para dentro, foi feito de forma pausada e até a expansibilidade máxima do pulmão, ok? Mas, em contrapartida, a liberação desse ar não foi pausada. Então, para não haver confusão, não se faz a liberação por pausa, ok? Mas se faz necessário, nas 3 modalidades que eu vou aqui demonstrar, que essa expiração, essa liberação do ar seja feita completamente, ok? Aí a partir daí se faz uma nova respiração, ou seja, um novo ciclo de inspiração, ok? E nós temos aí a inspiração com pausa de 5 minutos. Então o que eu vou fazer? Eu vou puxar o ar e quando eu atingir o nível máximo de expansibilidade pulmonar, eu vou contar até 5, tá? Até 5, e aí, a partir daí, eu vou estar liberando esse ar, ok? Então vamos lá. Vou puxar o ar máximo possível. Ok? Então eu segurei o ar por 5 segundos e depois fiz a liberação também gradativamente, tá? Até eu conseguir colocar o ar total para fora. Quantas vezes eu vou repetir isso? Vai variar de 5 a 10 minutos, tá? O tempo dessa atividade de expansibilidade pulmonar. Preciso mais que isso? Não precisa mais que isso. Por que eu não preciso mais que isso? Porque existem capacidades que precisam ser respeitadas. A região interna muscular deste pulmão precisa e deve ser respeitada. Existem as elasticidades naturais fisiológicas
que precisam estar sendo respeitadas. Então, é importante salientar que se houver algum tipo de intercorrência, desconforto respiratório, essa atividade seja paralisada, né? Aí retoma novamente a respiração, o condicionamento físico adequado e depois retoma novamente, se for possível, ok? Agora, se a cada vez que de repente eu estiver fazendo as minhas atividades respiratórias e esse desconforto estiver presente, então alguma frequência ou carga está elevada e isso precisa ser administrado, consultado e administrado por um profissional da área, ok? Então, na dúvida, uma dica, na dúvida não faz, na dúvida entre em contato, passa um zap, né? E aí a gente tira, você faz a queixa, a gente tira as dúvidas e aí a gente refaz aí essa orientação domiciliar, ok? Bom, aos pacientes que têm problemas de secreção, como eu falei, esses pacientes eles terão aí naturalmente uma dificuldade maior de fazer a expansibilidade pulmonar. Por quê? Porque primeiro que esse paciente está com fluidos dentro da cavidade pulmonar que precisam ser colocados para fora. Então, essa turma, ela precisa realmente de uma orientação mais específica, até mesmo porque ele não vai conseguir fazer essa expansibilidade completamente. E se houver necessidade de utilizar algum outro dispositivo que facilite esse processo de expansibilidade, isso deverá ser analisado e aplicado pelo profissional, ok? Então, é isso. E dentre as atividades que devem ser praticadas, que não são de expansibilidade, nós temos as atividades aeróbicas. Então, dentre elas tem várias, tem atividade de caminhada, tem atividade de caminhada no mesmo lugar, né, que é caminhada em repouso, tem subir e descer escada, tem simular o sentado e levantado, né? Então, são atividades que vai demandar uma certa condição aeróbica. E aí, isso também pode e deve ser aplicado, né? Mas eu faço observação sobre a questão, novamente, sobre a questão das capacidades vitais de cada um, tá? Então, se quiser tirar a dúvida, que eu sugiro que faça isso, né? Entre em contato e aí a gente faz um direcionamento melhor a partir da condição clínica de cada um, ok? Então, muito obrigado mais uma vez. É um prazer imenso estar levando as informações e orientações necessárias aí para tentar minimizar e deixar essa vida mais confortável, com mais qualidade, né? E a minha orientação complementar é que se hidratem, né? Não precisa tomar litros de uma vez só, mas que ao decorrer do dia isso precisa ser condicionado, tá? Então adotem as suas garrafas, né? Tenham o hábito de tomar água, não é tomar refrigerante, suco, tomar água, ok? E dormir, que é muito fundamental isso para o restabelecimento imune, para o restabelecimento muscular, ósseo, né? Tomar sol com frequência diariamente, né? Respeitando os horários aí de recebimento, né? Solar, e ter práticas de sanidade legal, né? Então, assistir bons filmes, ler bons livros, escutar boas músicas, né? Interagir com atividades de jogos de tabuleiro, né? Isso tudo vai fazer uma diferença imensa no cotidiano, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado, um grande abraço a todos e estamos aqui à disposição
para atender todos que tiverem aí suas dificuldades, tá bom? Um abraço, um beijo a todos.